gente? Boa tarde. Antes de mais nada, agradeço o convite para falar um pouquinho sobre a nossa trajetória aí. Uma trajetória muito nova, muito recente, mas que eu acho que tem bons aprendizados aí. Acho que a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. Tá? Para começar, eu vou falar um pouquinho de mim. Né? Meu nome é Felipe Janix, sou nascido e criado em Brasília. Né? Já empreendi outros negócios lá, voltados para a economia real mesmo, nunca fui de tech, sempre gostei de ver o consumo, como é que é o padrão de comportamento do consumidor, então acho que é o que sempre me chamou a atenção. Tenho 33 anos, sou formado e pós-graduado em administração de empresas pela Getúlio Vargas. Tá? Sou bem inquieto, assim, sou aquele tipo de pessoa que sempre está buscando novas oportunidades, quer entender o que está acontecendo, né? Ver o que tem de oportunidade ao meu redor e como que a gente pode criar novas oportunidades, né, que convirjam com o padrão de consumo mesmo. Né? Então, foi um pouquinho disso que me trouxe até aqui na Magnolia. Né? Falando um pouquinho da nossa história, né? A gente tem aqui esse desafio de falar em pouco tempo como que tudo surgiu. E a Magnolia, ela nasce de uma necessidade da minha cunhada. Em Brasília, existe muito a política, né, do funcionalismo público, muita gente, né, que é recém-formado estuda para concurso público, e minha cunhada era uma dessas que não achava material para organizar e planejar os estudos dela. Né? Então, durante toda a semana, ela não conseguia se planejar, e meu irmão, que é o meu sócio também em Magnolia, trouxe essa dor, falou: Felipe, puta, não tem nada de material de organização de cotidiano, né, assim, para as pessoas se organizarem. Então, será que não existe uma necessidade aí nesse mercado? Né? E aí a gente foi realmente entender o que era o mercado da papelaria. Como eu falei, já empreendia antes, mas no segmento de indústria de alimentação, não tinha absolutamente nada a ver com papel. Então, assim, eram universos completamente diferentes. E foi quando a gente foi realmente entrar para conhecer o mercado. Né? E aí, quando a gente fala do mercado... passou mais aqui. Quando a gente fala do mercado, quando a gente fez essa leitura 4 anos atrás, né, em 2018, na verdade 2017 para 2018, o que a gente via no mercado papeleiro era muito um padrão convencional, né, que tinham 2 grandes players nesse mercado. O primeiro era o principal ali, e acho que o mais convencional. Quando a gente precisa de alguma coisa de papelaria, a gente vai nas grandes lojas de autosserviço, né, e está tudo bem. Então, vamos falar assim que é a parte da commodity da papelaria, né, onde você encontra tudo, de A4, de resma A4, as canetas, né, de brush, de lettering. Então, você encontra todo o universo da papelaria. Né, e tinha também a parte mais boutique da papelaria, né, que eram as lojas ali de maior valor agregado, lojas que realmente se encaixavam muito mais como um presente e não uma compra, né, para o cotidiano, para a recorrência, né, para o planejamento, né, que é um pouco do que a gente levanta como principal bandeira. Assim, né? A gente levanta dentro de Magnolia que o principal bandeira é planejamento, produtividade e organização. É o que a gente mais fala. Né? O motivo da gente ter nascido foi isso. Então, quando a gente olhava o mercado de longe, a gente não via ninguém operando ali, né, com modelos de loja, de varejo mesmo, que tivesse, né, e que atendesse essa demanda, essa necessidade, pelo consumo do dia a dia mesmo, né, pela recorrência. Né? E a gente sempre teve muito claro, né, assim, da construção do modelo, do porquê do modelo, que a papelaria, né, na sua grande maioria, ela é uma compra por impulso. Né? Claro que existem, né, as pessoas que programam e planejam compra de papelaria, mas na maior parte da sua essência, a papelaria ela é uma compra de impulso. Então, você está passando, né, você lembra que está precisando na mesa do escritório, em casa, cara, você lembra que você está precisando de algum tipo de material que vá suportar ali a tua rotina e teu dia a dia. Né? E a gente pensou o porquê que isso teria que ser dentro dos padrões convencionais e por que a gente não poderia criar um modelo novo, né, já que a gente tem muita clareza que é onde tem maior fluxo de pessoas passando é corredores de shopping. Né? Então, assim, cara, se é uma compra por impulso, se é um produto de recorrência, se é um produto para o dia a dia e para o cotidiano, por que a gente, né, não pode pensar num modelo que ainda não foi explorado? E acho que foi um pouquinho do que a gente construiu com o quiosque. Né? Hoje, todas as nossas operações são quiosque, né, de papelaria mesmo. A gente ainda não enxerga, no curto prazo, mudar ou pivotar esse modelo de negócio, porque realmente é uma operação que ela tem, né, uma baixa complexidade de implantação, né, e é um projeto que ele é muito escalável. Então, dá para a gente colocar e disponibilizar ele em
cara, todos os shoppings praticamente aí do Brasil, né? Então, a gente fez esse projeto. Quando a gente fez esse projeto lá em 2018, ainda não era muito convencional um quiosque que ele tivesse essa interatividade, né? Assim, que é um quiosque que tem um corredor no meio, que ele proporciona ali a experiência, né? Um pouco da bandeira que a gente levanta como Magnolia é, cara, entendemos que o nosso produto é uma compra, né, recorrente, é uma compra do dia a dia, mas a gente precisa levar uma experiência para o cliente e entender qual que é a necessidade dele. Quando você entra numa grande papelaria, cara, de autosserviço, basicamente você vai lá e escolhe o que você acha que você precisa. Então, às vezes você não tem o conhecimento técnico do produto, você não sabe quais são os principais atributos daqueles produtos, mas você acha que precisa daquilo. E a gente, com o Magnolia, a gente pretende explorar exatamente, né, essa experiência, né, que nossa consultora lá possa falar o que são os atributos, qual que é realmente a funcionalidade daquele produto, para que aquilo serve, em que momento você vai usar aquele tipo de caneta, né, entender qual que é a necessidade e conseguir oferecer isso de acordo com o que o cliente está procurando. Então, a gente desenvolveu todo esse projeto, né, bem, vamos falar assim, interativo, que proporcionasse realmente essa troca entre consultor, vendedor e cliente, para que a gente pudesse ter uma assertividade maior e que a gente realmente conseguisse atender e entender a necessidade do nosso cliente, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho de Magnolia, do porquê da Magnolia, muita gente pergunta se, puta, Felipe, Magnolia é sua avó, algum parente? Não, a Magnolia foi criada por um processo criativo mesmo, né? Onde a gente tinha muita clareza que o nosso público seria majoritariamente feminino, né? Então, e a gente queria muito trazer assim essa parte de atemporalidade, né, e de moderno mesmo, né? Então, assim, a gente trouxe a Magnolia com essa pegada de ser uma flor, né, que ela realmente é exuberante, é clássica, né, e ela é forte, né, ela tem essa capacidade de reflorescer. Então, a gente acredita muito que o mercado da papelaria, né, ele nunca vai acabar, ele nunca vai deixar de existir, né? Acho que alguns anos atrás muita gente falava, pô, não, a tecnologia vai tirar, vai ter menos papel, as pessoas vão largar um pouco a escrita, e a gente acredita muito o contrário. A gente acredita muito no uso, né, consorciado ali, paralelo do digital, mas o papel, né, ele tem uma função importante e a gente tem essa capacidade de ir se adaptando e entendendo quais são as novas, né, necessidades, padrões de consumo, como que a gente pode estar cada vez mais perto do nosso cliente. Então, acho que a Flor representa bastante isso para a gente, né? E aqui, quando a gente traz realmente mais um histórico de trajetória da marca, né? A gente, como eu falei, nasceu ali em 2018, né? Então, fevereiro de 2018, para ser mais preciso. A gente abre com uma única loja no Shopping Brasília, que é de onde a gente realmente nasceu, no Parque Shopping, muito focado em estimular, né, toda a parte de organização e produtividade de jovens a adultos, né? Então, a gente tem hoje 95% do nosso público é público feminino, né? E a gente tem um público bem de faixa etária bem extenso. Então, a gente tem desde o público infanto-juvenil até, né, executivas, né, mulheres maduras que buscam por produtos, às vezes, mais sóbrios. Então, a gente consegue atender todo esse público, né? Falando aqui ainda em 2018, né, a gente inaugura em fevereiro de 2018, e, para nossa surpresa, né, assim, acho que nem nos nossos melhores pensamentos a gente imaginou que poderia crescer tão rápido, né, e ter uma percepção tão positiva do público, né? No primeiro dia de lançamento da MAG, eu lembro certinho, como se fosse ontem, já gente perguntando de onde que era a marca, se era franquia, que queria levar, como é que fazia. Eu, calma, gente, assim, a gente está realmente testando esse negócio, a gente está começando hoje, a gente é aqui de Brasília mesmo, então já teve muito essa demanda assim, passiva de entender como é que poderia fazer para ter uma Magnolia em outras unidades, em outros shoppings lá de Brasília nesse primeiro momento, né? E a gente conseguiu ter uma atração muito legal ainda dentro de 2018, e a gente encerrou o ano com 19 unidades, né? Boa parte dessas unidades ainda, né, aqui a gente ainda nem tinha selo da ABF, então a gente não era nem homologado pela Associação Brasileira de Franquias para poder expandir via franquia. Então, isso aqui era tudo muito relacionamento pessoal mesmo, de amigos que acreditaram no sonho, no projeto e investiram com a gente. Então, no modelo muito mais de teste mesmo, e essa porta sempre ficou muito aberta com eles. Falou, galera, ó, a gente está testando, vai ser um modelo aqui, né, de cessão de direito de uso de marca. Quando o modelo estiver 100% formatado, a gente muda contrato, tudo.
e funcionou muito bem, né? Então, a gente teve aí 19 unidades abertas ainda dentro de 2018, que trouxe para a gente bastante insumo e bastante informação de quais seriam os próximos passos, o que seriam os nossos principais desafios, quais que eram os principais gargalos que a gente tinha, né, como uma estrutura de quiosque recém-lançada, né, para a gente dar os próximos passos. Tá? E aí, já falando um pouquinho de 2019, né, a gente fecha exatamente um ano em fevereiro de 2019 e a ABF ela exige, né, uma comprovação de operação de pelo menos um ano validado para poder te certificar como franqueadora. A gente consegue essa homologação e a gente vai para a nossa primeira feira de franquias, né, que foi a ABF Expo Franchise 2019, isso. E a gente foi reconhecido lá com o principal prêmio da feira, lá, que era esse de design distante na categoria inovação. Então, trouxe muita visibilidade para a gente como marca, né? A gente, claro, ainda estava muito no processo inicial da nossa expansão por franquia. A gente teve selo, homologou em fevereiro e a feira foi em junho, né? Então, tinha pouquíssimo tempo, né, de maturação mesmo, mas foi muito legal porque já começou a dar uma boa visibilidade para a gente a nível nacional. Né? Então, acho que foi o primeiro grande prêmio que a gente conseguiu receber aí, foi na participação da ABF de 2019. E aí, aqui, já entendendo um pouco o que eram as necessidades, né, quais eram os principais gargalos da nossa expansão, a gente trouxe aqui, né, o entendimento do que a gente executaria em 2019. Então, a gente começou todo o processo de verticalização da cadeia mesmo, né, da distribuição dos produtos. Então, imagina comigo, 2018, quando a gente montou Magnolia, a gente basicamente revendia produtos de vários parceiros nossos, que inclusive estão aqui hoje, dentro de um pequeno quiosque, e era isso, né? Então, a gente tinha ali, cara, 17 fornecedores homologados, e os franqueados faziam essa compra direta de todos os 17 fornecedores, e era uma gestão para o franqueado um pouco complexa de ser feita, porque cada um tem uma política comercial, cada fornecedor trata, né, o pedido de um jeito, tem um pedido mínimo. Cara, então, existia uma complexidade operacional nesse negócio relevante, e entendendo que o nosso modelo era um modelo muito enxuto, né? A gente não poderia ter uma estocagem grande, porque o quiosque não tem capacidade de armazenar tantos produtos. Então, a gente começou esse processo realmente de verticalização, de abrir uma distribuidora própria e poder, né, tirar boa parte desses fornecedores da mão do franqueado e colocar dentro de uma distribuição própria nossa mesmo. A gente desenvolveu a nossa primeira coleção de produto exclusivo. Então, assim, essa aí foi a nossa primeira coleção, né? Então, era um produto ainda, um mix muito reduzido, né? Eram quantos SKUs? 5 SKUs, né? Então, muito diferente do que é a nossa realidade, mas era o nosso primeiro teste, né? Era o primeiro projeto que a gente já tinha muito claro que a gente queria, né, gerar diferenciação, né, para os nossos clientes, que a gente hoje chama carinhosamente de Mag Lovers. Então, a gente precisava estar cada vez mais próximo com produtos exclusivos e entendendo o que era a necessidade dos nossos clientes fiéis ali, né? Então, a gente desenvolveu essa primeira coleção, foi muito legal, foi um baita do aprendizado, né? A Gil, que é minha sócia, diretora de comunicação e produto, está aqui. Então, assim, liderou todo esse trabalho, todo esse processo de entender o que é e como que funciona realmente toda essa parte de desenvolvimento próprio de produto, que isso aí para a gente era um mundo à parte, né? Mas que a gente já tinha um entendimento claro que era estratégico e que a gente ia colocar muita energia, né? E aí, em 2019, a gente finaliza o ano com 39 unidades. Então, a gente veio numa crescente muito legal, né? Assim, colocando muita energia também em estruturação de processos, né? Abrindo novas frentes para poder suportar os nossos franqueados, né? E conseguir ter um domínio melhor da rede como um todo. E aí viemos para o fatídico 2020, né? Assim, acho que para todo mundo foi, né, um ano bem especial, né? Porque a gente aprendeu muito. A gente focou muito em 2020, assim, mais no fortalecimento da rede, não tinha como, né? A gente participou muito mais ativamente de lideranças e conversas com todos os shoppings. A gente sabe que todas as áreas foram muito afetadas, mas o shopping mesmo, né? A gente teve restrição mesmo de shopping encerrar, mês zerado, unidade sem R$1 de faturamento durante o mês inteiro. Então, a gente entrou e focou muito em conseguir ajudar o franqueado junto das principais redes de shopping, como é que a gente conseguia fazer uma negociação a nível nacional para a gente conseguir manter as operações, né, viáveis pós-pandemia. Então, a gente focou muito em olhar para dentro de casa, resolver os problemas que estavam vindo ali da pandemia, e mesmo assim, para a gente é
é muito gratificante que a gente vê que a gente saiu de 39 para 62 unidades no ano que, teoricamente, estaria tudo perdido, onde boa parte das redes varejistas, né, encerraram a operação, tiveram realmente, né, um saldo negativo. A gente conseguiu ter aí ainda esse saldo positivo de número de unidades, né? Então, foi bem legal, foi muito aprendizado, mas o foco realmente foi mais olhar para dentro de casa. E aqui, 2021, né, a gente vem, né, com o desenvolvimento de 3 novas linhas de produtos exclusivos. Então, aqui a gente já realmente tem uma cadência de desenvolvimento de produto muito maior, né? Então, a gente fala de mais de 100 SKUs. Hoje, a Magnólia tem mais de 280 SKUs próprios, então é um universo de produto hoje que é bem grande, né? Se a gente pensar que a gente começou a fazer isso em 2019, a gente teve ali um período de pandemia de um ano perdido praticamente. A gente já tem mais de 280 SKUs de produtos marca própria e exclusivos Magnólia. É um universo bem grande, né? E a gente finaliza o ano aí com 80 unidades. Tá? Então, ainda assim, né, um ano impactado ainda, meio que pela Covid, mas num processo já de retomada, de regularização, de vacinação, e a gente consegue aí ter essa expansão para 80 unidades. É claro que o nosso sonho, né, era muito maior do que esse, né? Quando a gente começou 2020 ali, o nosso sonho era completamente diferente. A gente imaginava chegar muito mais rápido, né, no nosso sonhado número das 100, mas a gente entendeu com muita clareza que esse número, né, ele deveria ser muito mais construído na forma saudável, entendendo o momento que a gente estava passando, como que a gente conseguiria, né, dar todo esse suporte para quem já estava na rede, para a gente dar os próximos passos aí pós-pandemia, né? E aí, aqui, quando eu trago assim, mais um histórico mesmo numérico aqui, que eu gosto só para ilustrar o que foi, né, essa trajetória, né? A gente fala aí, né, do número de unidades que a gente já conversou. 2018, a gente encerra com 19, 2019 com 39, 2020 com 62 e 2021 com 80 unidades, né? Então, a gente vê esse número crescente realmente em número de unidades, né? Faturamento dos quiosques aí é o faturamento da nossa rede mesmo, né? Faturamento bruto da rede. Então, a gente sai de 2018 um faturamento de 4,9 milhões na rede para 2021 um faturamento de 23, né? Então, a gente vê a expressividade que realmente, né, a abrangência, a quantidade de loja, ela vem nos proporcionando. E aí, aqui, quando a gente fala que a gente cria a nossa distribuidora, né, uma distribuidora que no início, em 2018, não existia, nasce em 2019 de forma muito tímida. Para 2021, a gente, né, tem esse trabalho, né, de aumentar o mix que ela representa dentro do franqueado, né? E aqui a parte do percentual de cotidiano, que é a parte de produtos exclusivos Magnólia, né? São produtos exclusivos nossos, né? Então, quanto que isso já vem crescendo no total do faturamento do franqueado. Então, hoje, 16%, né, isso aqui da 2021, 16% foi o total que representou a venda de produtos exclusivos Magnólia dentro da nossa rede, tá? Esse número está um pouco enviesado em 2021, porque a realidade dele é ser bem maior, porque a gente teve toda uma produção em 2021 afetada aí por Covid, e os produtos foram disponibilizados muito no final do ano. Então, boa parte do que eu falei do lançamento das 3 coleções de 2021, elas chegaram ali para novembro/dezembro de 21, e não deu tempo da gente realmente colocar tração em 2021 para aumentar esse percentual. Mas hoje, o que a gente tem de percentual de cotidiano é acima de 27%. Então, a gente já teve aí um crescimento muito significativo de participação dos produtos exclusivos, né, em toda a nossa rede. Tá? E esse é um trabalho assim, que é um dos trabalhos principais que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, principalmente para gerar essa exclusividade para o franqueado, né, para o franqueado conseguir ter produtos que realmente só vão ser encontrados dentro da Magnólia. Não é um produto que a gente trabalha com distribuição, que a gente quer colocar e disponibilizar em outros canais, não. É o produto para a rede, né? E também que são produtos que a gente consegue entregar um melhor markup para o franqueado, né? Então, é um produto que o franqueado ganha mais dinheiro, porque a gente entende que o nosso papel, né, não é ficar marcando em produto, e sim que a gente consiga gerar essa diferenciação para o franqueado e que a gente consiga gerar rentabilidade para ele, né? Então, é um produto que a gente naturalmente consegue entregar bem mais margem do que a gente tem nos outros fornecedores homologados, né? Aqui só um pouquinho da nossa estrutura, como é que a gente está desenhado hoje, né? Então, a gente tem hoje 3 grandes braços, né, que funcionam dentro da estrutura da Magnólia. Então, a gente tem toda a parte da franqueadora, né, que é a nossa...
a nossa origem, né? Onde a gente nasceu. A gente nasceu para ser uma franqueadora. Desde a primeira operação que a gente montou em 2018 lá em Brasília, a gente já tinha esse sonho de virar uma franqueadora, né? Então, o braço de franqueadora é todo o nosso braço de consultoria, de expansão por franquias, né? Tudo que a gente faz no universo do franchising está dentro da nossa estrutura da franqueadora. A gente tem uma distribuidora própria, como eu falei, que nasceu em 2019, que basicamente pega toda a parte de produtos exclusivos e boa parte dos fornecedores homologados já fazem parte da nossa distribuidora, para a gente conseguir ter um canal mais rápido, mais assertivo com o franqueado e tirar um pouco da complexidade operacional desse franqueado, né? Então, a gente entende que, né, a menor complexidade que a gente puder deixar na ponta para o franqueado, melhor, porque a gente ganha mais eficiência, a gente ganha mais resultado na ponta, a gente consegue ter, né, mais disponibilidade de produto para eles. Então, a gente vem nesse processo de trazer bastante representatividade para a distribuidora. E a gente criou recentemente aí, um braço de varejo, né, que são lojas próprias mesmo. A gente começou com uma loja própria, depois a gente cresceu muito via franquia, e aí ano passado a gente criou um outro braço de varejo mesmo, que é focado realmente em unidades próprias. Essas são todas concentradas aqui em São Paulo. Tá? E aí, falando um pouquinho do que a gente quer construir para 2022 ainda, né, a gente já trouxe aí um histórico resumido do que a gente fez até aqui, né, e a gente tem muito claro, né, que a gente quer realmente transformar o cotidiano das pessoas, né, com produtos que estimulem a organização, o planejamento e a produtividade. Essas são as nossas principais bandeiras, né, e aí querendo muito tirar o sonho, né, do papel, né, que o sonho nasça em papel e que a gente possa realmente realizar esses sonhos. Então, a gente levanta muito essa bandeira da produtividade, do planejamento e da organização. Tá? E aí, aqui um pouquinho de meta do que a gente pretende ainda para 2022. Né? A gente está aí já segundo semestre, para o varejo como um todo, a gente está prestes a começar, né, a melhor sazonal do ano. Então, a gente vem de um primeiro semestre com poucas datas comemorativas, o varejo sofre mais no primeiro semestre, e o segundo semestre realmente é o principal semestre do ano. Então, hoje a gente tem aí 86 unidades já, né, 74 em funcionamento, 13 em fase de construção, de contratação, né, de abertura, processo de implantação. A gente tem uma meta de 120 unidades. A gente já tem aí realizado até junho um faturamento da rede de 13 e a gente tem uma projeção de fechar o ano com faturamento da rede de 38. Então, isso é um pouquinho do que a gente quer alcançar e aonde a gente imagina que a gente, né, vai chegar ainda em dezembro de 22. Tá? Então, um pouquinho resumido aqui sobre o que são essas metas. A gente tem como um grande dever de casa agora ganhar o selo de excelência da ABF 2022. Como eu falei, a gente ainda é muito novo no mercado do franchise, então a gente está ainda, né, com alguns sonhos muito grandes e o deles é realmente o selo de excelência. O selo de excelência, quem não conhece, né, do mercado de franquias, basicamente é uma avaliação que a sua rede faz contra a franqueadora, né, te chancelando a receber um selo, porque o franqueado está falando que está satisfeito, que gostou, que entende que a marca faz sentido. Então, é um selo que chancela muito quem está no mercado de franquias. Então, esse ano vai ser a primeira aplicação que a gente vai fazer e a gente está muito focado para conseguir ganhar isso como um reconhecimento. A gente tem aí o lançamento de mais 3 novas coleções, então a gente está trabalhando duro aí em cima de mais 3 novas produções completas, com mais de 100 SKUs também, para a gente disponibilizar para 2023. Então, a gente, né, já tem 2 coleções fechadas e uma a gente está nos 45 do segundo tempo, né, Ju? Então, já estamos também em processo final de fechar, né? Reforçando ainda mais o que a gente tem como principal objetivo de gerar, né, produtos diferenciados, exclusividade e margem para os nossos franqueados. 2 novas coleções co-branding, então aqui produtos que não papelaria, né, que a gente possa se abraçar a alguns parceiros que a gente já tem para incrementar mix, né? Então, hoje, majoritariamente do mix da Magnolia é papelaria, por isso que a gente chama de papelaria mesmo, 84% do que a gente vende é um mix de papelaria, mas a gente tem um mix complementar ali, né, de decoração, presente, que conversa bastante com o que a gente tem de posicionamento de Magnolia, né? E aí a gente tem essa meta de lançar 2 novas coleções de produtos co-branding que vão ser realmente esse mix complementar à papelaria. Tá? E aí que entra a parte de canecas, copos personalizados, algumas coisas, quadros, são coisas que conversam realmente dentro do nosso universo de Magnolia. Tá?
fechar o ano com 120 unidades, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? E aí aqui o principal desafio que a gente vem, né, que é realmente essa retomada do faturamento por unidade, né? A gente sabe que 2019, pré-pandemia, era um mundo, pandemia, pós-pandemia, um novo mundo, a gente está realmente nesse processo de retomada. Mas estamos muito confiantes, estamos gostando bastante da retomada do varejo, a gente tem uma expectativa muito boa para que realmente em dezembro a gente já esteja muito próximo de 2019. Né? Então, a gente vem aí mês a mês tirando a diferença do que era 2019, né, para agora 2022, e a nossa expectativa sim é que a gente chegando aí no encerramento da melhor sazonal do ano, que é o segundo semestre, a gente vai colar praticamente aí com 2019. Tá? Então, isso aí é um pouquinho do que a gente ainda espera realizar em 2022. Bom, gente, acho que um pouquinho do que eu tinha que trazer é isso. Né? Quando a gente fala de futuro, né, do que a gente pretende, do que a gente sonha, é a gente ser conhecida mesmo como a maior marca de papelaria organizacional presente, né, em todos os estados do país. Né? Então, a gente já está presente em todas as regiões, mas não em todos os estados. Então, região Sudeste, Norte, Nordeste, já temos presença de Magnolia em todas as regiões, ainda não em todos os estados, mas o que a gente sonha mesmo é ser reconhecido como a maior papelaria organizacional do país. Tá? Então, isso era um pouquinho que eu tinha para trazer aqui, de forma resumida, da nossa trajetória até aqui. E, bom, fico à disposição, vou estar aqui, quem quiser falar, conversar também, estou 100% à disposição. Tá bom? Obrigado, gente.